O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim, também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Amados, o Padre quer começar a pregação de hoje, que eu vou tratar sobre fé, através da primeira leitura. É do profeta Abacuque, capítulo 1. Mas para a gente entender o que o profeta está falando, nós temos que entender o contexto histórico. Abacuque viveu 600 anos antes de Cristo, mais ou menos no período do profeta Jeremias. Existiam vários profetas. Abacuque é um dos profetas menores que a gente chama. Vejam, esse foi o período em que Babilônia, junto com Nabucodonosor, entrou em Jerusalém. Essa entrada em Jerusalém destrói a cidade, destrói o templo, que é o lugar mais sagrado que eles têm. Só vai ficar o que nós conhecemos hoje como Muro das Lamentações, e Jerusalém ficou em prantos. O pior de tudo é que os homens foram levados aprisionados para o cativeiro de Babilônia. Na história de Israel existem duas grandes guerras. Duas vezes que a cidade antiga de Jerusalém ela é atingida e destruída. Mas essa segunda vez deixou realmente, deixou no chão. Muito bem. Diante dessa destruição, como é que fica o povo? Como é que ficavam as pessoas? Sabe o que a palavra de Deus está querendo mostrar? Que os sofrimentos de outrora são iguais aos sofrimentos que nós vivemos hoje. Quando eu escuto alguém dizer assim: gente, o cristianismo, a Bíblia, é um livro que tem 2000 anos, é um livro que não serve mais para a gente. Gente, está aqui, ó. Os sofrimentos, as tristezas que eles passaram são as tristezas que vivemos hoje. Diante disso, olha o que faz Abacuque. Pode colocar. O versículo 2, leiam comigo. Senhor, até quando chamarei sem que me atenderdes? Até quando devo gritar a ti violência? Pode parar. Vejam, é o primeiro profeta que ousa falar com Deus dessa forma. É um brado de lamentação. Senhor, estou sofrendo. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele estava no presídio. Os discípulos uma vez estavam com Jesus no barco e uma tempestade começou a vir e Jesus estava dormindo. E aí São Pedro pega e diz assim: Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo não? O senhor está dormindo aí e nós estamos aqui passando pelo sofrimento. Só que, preste atenção, eu não sei como é a tua fé. Às vezes nós temos uma fé muito sentimental. Ontem eu falava com a Cristiane, uma moça que está vindo para nos ajudar na TV, né? Nós estamos querendo crescer, e ela falava, ela morou em Israel, morou em Belém, morou em Jerusalém e morou em Nazaré. E a Cris dizia para a gente: a fé dos cristãos de lá é muito diferente da nossa.
Sabe por quê? São cristãos que passam perseguição. São cristãos que têm judeus para oprimi-los e muçulmanos para oprimi-los. Então a fé lá é saber, nós somos os primeiros. Nós somos aqueles descendentes que ouviram a palavra de Jesus e nós estamos aqui até hoje. Ainda com sofrimento ou não, o Senhor vai nos abençoar, porque Ele é o Messias e Ele veio aqui em primeiro lugar. Então, prestem atenção, na resposta de Deus a Abacuque, Ele vai dizer o seguinte, pode passar um pouquinho mais? Deixa aí. Lá, versículo 2. Respondeu-me o Senhor dizendo, vamos ler juntos. Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Para um pouquinho. O Senhor está dizendo assim, olha, diante da tua reclamação, escreve o que eu vou te dizer, para que isso fique registrado. E aí continua o Senhor dizendo, a visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Parou aí. Olha o que o Senhor vai dizer. Você está sofrendo, mas é por um tempo definido. E já está acabando, mas espera. O sofrimento faz parte da nossa vida. Seja eu cristão, seja eu budista, evangélico, seja eu umbandista, candomblessista, sei lá o que é, mas seja o que for, o sofrimento vai vir para todo mundo, para todos, para bons, para maus, o sofrimento vem para todos. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos um Deus que está do nosso lado na hora do sofrimento e que trabalha em nosso favor. Agora eu vou dizer uma coisa, 90% dos sofrimentos que nós passamos são causados por nós mesmos. Às vezes a gente vai reclamar, só que quem causou o sofrimento fomos nós mesmos. É verdade ou não é, irmãos? Né? Às vezes confusões que nós passamos foi pela nossa falta de temperança. Problemas financeiros, exatamente, foi pela falta de calar um pouco, de saber escutar. Problemas financeiros que nós temos é porque nós não soubemos, calcular. A gente quis usar um sapato maior do que, aliás, ou menor do que o nosso pé. E a gente foi dando passos que não deveria dar. Nessa hora, o que é para fazer? Na hora do sofrimento, desespero vai resolver o que na tua vida? Você ficar nervoso, ou você tentar tirar a tua vida, vai resolver o quê? O problema vai continuar no lugar. Você tem que entender uma coisa. Existe um Deus que te ama tanto, que ainda que você tenha errado, e o sofrimento seja por tua causa, esse Deus não vai te largar. Veja, Davi errou, e Deus não abandonou Davi. Nós somos errantes, e Deus não nos abandona, filhos, porque nos ama, é pai. E o filho, por mais que faça algo de errado, o pai é sempre misericordioso, ele sempre vai estar perto. Agora, existe um tempo para cada coisa. Até o tempo no sofrimento, sabe o que faz com a gente? Faz a gente aprender, faz a gente forjar, prepara a nossa alma para aquilo, ensina a gente nesse tempo, para quê? Para que você não volte a cair nos mesmos erros. É verdade ou não é, meus filhos? Existe tempo, é difícil passar. O tempo é provação. Você querer que algo se resolva e você ter que ficar esperando é fácil. Ter uma enfermidade, ter que ficar esperando ela melhorar, passar, o remédio ser tomado, é fácil? Não. Perder alguém, que a gente não pode colocar a mão, falar bom dia, eu te amo, é fácil? Não. Mas a gente precisa esperar, porque o Senhor disse que Ele vai ressuscitar. É preciso esperar que a palavra se cumpra.
Na nossa vida é preciso saber esperar, dar passos necessários para que o que Deus está trabalhando se realize na nossa vida. Olha o que ele vai dizer. Espera, pois ela virá com certeza. Se você está passando por uma dificuldade e você é fiel a Deus, você está esperando no Senhor, dando passos certos, espera, porque a solução virá com certeza. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Versículo 4. Quem não é correto vai morrer. Vejam, por que ele está falando isso? Diante da guerra que o profeta via, ou seja, aqueles que não eram corretos iriam morrer na própria guerra que causaram. Mas e o justo? Como Abacuque, que está clamando pelo Senhor, que espera pelo Senhor. Como é que esse deve viver? Esse deve escutar a palavra de Deus, esperar o tempo. E aí eu vou te dizer como é que você precisa viver na tua vida. Vamos ler juntos, 4, de novo. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Se você é cristão, você precisa entender que o cristão não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. O que tem valor, pode aplaudir mesmo, né? Vivemos por aquilo que cremos. Padre, está difícil, mas eu creio. Padre, eu estou sofrendo, mas eu creio. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não esqueça, se você chegou aqui arrasado, destruído, cabisbaixo, o justo viverá pela fé. Você precisa viver pela fé. Viver pela fé não é somente dizer assim, eu creio em Deus, não. Viver pela fé é ter uma atitude de quem crê. Eu vou explicar para vocês. Uns 2 anos atrás, num cerco de Jericó, havia uma senhorinha que sentava desse lado, na missa de cura de terça-feira, quase no fundo da igreja. Eu passava com o Santíssimo, quando terminava eu já saía arrasado, como toda terça-feira. Ela vinha aqui e ficava aqui na porta, e não saía. Aí ela tinha que me dar um abraço, aí ela abraçava e falava assim, padre, eu estou curada. Mas eu olhava a cabeça dela, não tinha um fio de cabelo. Eu sabia que o câncer estava ali. E aí no primeiro dia que ela falou comigo isso, eu dentro de mim, me questionava, falava, e agora? Qual é a palavra de um padre? Eu dizia assim, filha, o padre vai estar rezando por você. Na semana seguinte, do mesmo jeito, terminou a missa, ela foi lá, e aquele sorriso, gente, passando pelo câncer e sorrindo, passando pela prova e com um sorriso nos lábios. Aquela mulher era o evangelho vivo. Aquela mulher era uma dessas que, sabe, o justo vive pela fé. E ela me abraçava e dizia assim, padre, eu vou dar meu testemunho, eu estou curada. E eu acho que eu olhei para ela, ela percebeu que eu tive um certo medo. E ela disse assim, padre, eu estou curada. Eu falei, amém, filho, eu acredito nisso. Dei um abraço nela e foi. Aí já nem ligava mais, né? Toda semana ela vinha, padre, eu estou curada. Padre, eu estou curada. Realmente, ela foi curada, ela não tem mais câncer. Porque o justo vive pela fé. Sabe qual é a diferença? É a fé em ação. Sabe, é a fé de você confiar. Eu quero dizer mais uma coisa que me emociona bastante. Nós vamos sair daqui da paróquia. Há 2 anos atrás eu sentia já que o bispo ia me tirar daqui. E eu já tinha entregue, falando a verdade para vocês, 2 vezes eu já tinha, senhor bispo, a paróquia está à disposição do senhor. Só que qual era meu medo? Hoje eu tenho 23 seminaristas em casa e nós não temos um lugar para ir. E aí eu falei para os meninos, nós vamos fazer um cerco de Jericó, nas madrugadas. Foram 7 dias, direto, adorando Jesus. Dia e noite, dia e noite.
Porque, sabe, quem crê, pede. Quem bate, a porta se abre. Quem espera, alcança. E quem pede, recebe. O próprio Jesus disse isso. Foi ou não foi? O justo viverá pela fé. E aí nesse cerco, nós estávamos pedindo para Deus uma casa. Só que eu não tinha um centavo para comprar ela. Falei, vamos pedir. 7 dias, rezando. Um dos irmãos, só que eu pedi para não falar qual era a nossa intenção. Mas um dos irmãos, era 3 horas da manhã, esqueceu e falou, Senhor, concede essa casa que nós esperamos para comprar para a fraternidade, para que a gente tenha um teto onde morar. E aí uma pessoa entrou em contato que estava rezando e disse assim, eu tenho uma casa para vender. Será que interessa a vocês? Aí o irmão passou o cerco, o irmão veio e me falou. Aí eu falei assim, olha, se veio, vamos olhar, porque pode ser que Deus esteja preparando para nós. Eu fui. Aí cheguei para a pessoa e falei assim, filha, você quer vender a casa? Ela falou, padre, eu quero. E eu gostaria muito de vender a casa se fosse para a fraternidade. Eu falei, eu quero comprar, mas eu não tenho um centavo para dar. Porque a gente precisa aprender que o justo anda pela fé. Aí eu falei assim, olha, eu estou com vergonha de te falar, mas eu vou dizer, eu posso pagar. Agora eu não tenho dinheiro, se você quiser esperar, eu vou te pagando mensalmente. Porque uma associação, mesmo que queira fazer um empréstimo, não consegue. Aí ela falou, eu vou falar com meu marido e tal. E depois veio para falar comigo, que ela estava muito em paz. E ela queria vender essa casa para nós. Hoje nós vamos sair daqui. A casa não está reformada, porque para 23 pessoas precisa reformar. Estou tentando, na pobreza nossa de cada dia. Mas nós demos o passo na fé e adquirimos essa casa que está conosco. Amanhã, quando os irmãos saírem daqui, Deus não permitiu estarem na rua. Eles têm um teto simples, mas um teto que é necessário para nós. Não importa o valor, não importa o lugar, mas importa que Deus escutou a nossa oração. Sem ter nada, vimos a graça acontecer, porque o justo vive pela fé. Aí você vai dizer assim, padre, mas como é que eu faço para a minha fé aumentar? Né? Quem é que teria essa pergunta no seu coração? Né? Como que faço? Né? Só existe um caminho. A segunda leitura de hoje, de São Paulo, que escreve a Timóteo, eu não vou ficar colocando aqui, senão vou demorar demais, mas ele vai dizer assim, Timóteo, caríssimo, renova o carisma de Deus que está em você, que você recebeu pela imposição das minhas mãos, quando eu te tornei sacerdote. E aí São Paulo vai dizer, guarda todas as palavras que de mim você escutou, falando a respeito de Jesus. Guarda esse grande depósito da fé. Sabe o que é que vai fazer a tua fé crescer? O teu conhecimento na palavra de Deus. Porque só pode acreditar, só pode confiar quem conhece o outro. É verdade ou não é? Quanto tempo vocês dois têm juntos? 30 anos, louvado seja Deus, né? Salma já está recebendo salvação, né? Glória a Deus, 30 anos. Para viver 30 anos e para começar a namorar, o amor foi se construindo a partir do conhecimento. Tanto mais se conheceu, quanto mais se amou. Quanto mais você conhecer a Deus, mais fé você vai ter, mais você vai acreditar. Amém? Então diga para quem está do teu lado, diga, irmão, deixa de ser incrédulo. Passe a conhecer a Jesus. Comece a ler a palavra de Deus. Amém? Agora, eu quero ver, sabe qual é o primeiro ato de fé? Sair daqui com um propósito no coração.
Porque tem gente que vive falando assim, eu vou mudar, só que só fica no desejo. É como a semente que foi jogada e ela cai no meio da terra, e sabe, vem o sol e acaba com aquela semente. Se você veio aqui para escutar essa palavra, o que Deus quer hoje de você é que você saia daqui com um propósito diferente. Para de ficar só na escuta e comece a viver aquilo que Deus está te propondo. Tome o desejo de sair daqui e começar a ser um homem, uma mulher que vive pela fé, que crê na palavra de Deus e que essa palavra vai se cumprir na tua vida. Fé é isso. Fé é isso. Fé é acreditar, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, acreditar naquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, mas que eu creio e que eu sei que existe. Que eu não preciso de prova, mas que eu sei que existe. Isso é fé. Se você quer que a tua fé cresça, então você precisa escutar a palavra de Deus. Os discípulos perguntaram para Jesus, no evangelho de hoje, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus, acho que fica meio indignado, né? Sabe por quê? Eles viram Jesus ressuscitar morto, curar leproso, viu Jesus acalmar tempestade, viram tudo. O que faltava? Disposição. Faltava colocar o coração, sabe? E saber esperar. Quem tem fé, espera. Quando a gente coloca a nossa prática na frente de Deus, a gente atrapalha os planos de Deus na nossa vida. Que você saia daqui hoje com um propósito firme, sabe? De não endurecer o coração, de escutar a voz de Deus e de deixar essa fé crescer em você.